Você está se sentindo um pouco estagnada, você está se sentindo um pouco desmotivada e com a sensação de que não avançou muito em direção aos objetivos que você se colocou? Se você tem esse sentimento, eu acho que você também provavelmente deve ter o comportamento de estar sempre disponível para qualquer pessoa que chega para te pedir um favor, para te pedir um conselho ou até mesmo para projetos que te oferecem, que na verdade nem era tanto o que você queria fazer, mas por algum motivo você aceita. Você é essa pessoa? Está sempre disponível para tudo? E pior ainda, você acha que estar sempre disponível para ajudar uma pessoa com problema, ou para receber um convite, aceitar um convite, ou até mesmo para trabalhar num projeto, aceitar tudo isso sempre, aconteça o que acontecer, é uma atitude generosa? Se você é essa pessoa, a gente precisa conversar. Estar sempre disponível para os outros pode até parecer que é uma atitude muito generosa, mas a verdade é que isso é prejudicial para a nossa produtividade e também para o nosso bem-estar. Ou a gente aprende a dizer não, ou a gente vai ter que aprender a conviver com a frustração de não ter alcançado nossos objetivos, por menor que eles sejam, porque nós estávamos ocupadas tratando demandas de outras pessoas. Eu sei que essa é uma realidade que muita gente conhece, muita gente vivencia, porém poucas pessoas têm coragem para mudar essa realidade. E isso acontece porque a gente está sempre vivendo baseado nos nossos medos. A gente tem medo de desapontar as outras pessoas, tem medo de falar não e perder uma grande oportunidade. E aí, esse medo faz a gente aceitar tudo que vem pela frente. A gente diz sim, sim para isso, sim para aquilo, se compromete com várias coisas e no final sai sobrecarregada, estressada e arrependida de ter aceito fazer, ajudar ou construir tantas coisas que nem faziam tanto sentido assim pra gente. Mas eu diria que já deu, né? Chega, tá na hora da gente mudar nossa postura, de parar de colocar o bem-estar alheio acima do nosso, até porque se a gente não tá bem, quem é que a gente pode ajudar? Me diz. Nossa conversa aqui é só para lembrar que negar qualquer pedido, seja lá um pedido de favor, um convite, um projeto, não vai fazer de você uma pessoa egoísta, não faz de você uma pessoa desinteressada pelo outro, não faz de você uma pessoa menos empática pelas dores ou alegrias de outras pessoas. Pelo contrário, quando você começa a aprender a dizer não, você começa a respeitar seus limites e dar importância ao que realmente é valioso para você na sua vida. E só para frisar, eu não estou dizendo que você deve dizer não para tudo, para todos, para sempre. Não é sobre isso. É sobre filtrar aonde você de fato deve colocar toda a energia que você tem para você assim construir alguma coisa que faça sentido, né? Porque afinal de contas, todo mundo quer passar por essa vida aqui construindo uma vida cheia de propósito, né? E o propósito é uma coisa relativa, cada um tem o seu e a gente não pode deixar que as demandas alheias atropelem os nossos objetivos, o nosso propósito e o nosso caminhar. Portanto, dizer não também é uma forma de autocuidado, é uma forma de preservar sua saúde emocional e também garantir que as suas escolhas, todas as suas escolhas, ou pelo menos a maioria delas, estejam alinhadas com seu verdadeiro propósito. Seja esse propósito qual for. Eu vou repetir isso 10 mil vezes aqui nesse vídeo até entrar na minha, mas também na sua cabeça. Tá, mas a gente sabe que a gente precisa ir dizer não, que a gente precisa filtrar, mas como é que a gente faz isso, né? Principalmente se a gente, até esse momento da vida, foi a pessoa que sempre esteve disponível para todo mundo, que todo mundo já sabe que quando tem um problema, que quando precisa de um favor, que quando precisa desabafar, quando tem um novo projeto, pode ligar, porque a gente vai estar lá para dizer sim o tempo todo. Como é que a gente encontra coragem para dizer não? Porque também eu sei que às vezes a gente está falando sim para tudo só pelo simples fato de não ter coragem de dizer não. A resposta, apesar de parecer simples, é bem complicadinha também de se exercer, que é foco. Por quê? Quando você tem foco, você tem automaticamente clareza no que você quer atingir. Você tem clareza nas suas metas, você tem clareza nos seus valores e também clareza sobre os seus limites. Para encontrar isso, você vai precisar de tempo, tempo de olhar para você, tempo de ser
sincera com você para entender o que você de fato quer alcançar na vida. Porque a gente às vezes tem medo de falar assim com todas as forças qual que é o nosso objetivo. E medo também, né, do julgamento das pessoas, que às vezes a gente está querendo algo que parece tão distante da nossa realidade que a gente tem até vergonha de abrir a boca e falar assim, eu quero isso. Então, quando você tem foco, quando você começa a praticar o foco, é nesse sentido que eu estou dizendo. Olha para você, olha o que você quer e começa a caminhar de acordo com isso. Quando você começa a colocar a energia que você tem no que importa para você, você automaticamente melhora também a sua qualidade de vida. E quando eu estou falando aqui de metas, eu não estou falando necessariamente de metas materiais, de metas super extraordinárias de se alcançar. Eu estou falando de tudo que é um objetivo na sua vida. Talvez a sua vida profissional esteja muito boa, talvez a sua vida na sua casa seja muito legal. O que você precisa talvez seja só um pouquinho mais de tempo. Talvez você gostaria de ficar em casa sentada 3 horas numa poltrona pensando na vida. E você não tem esse tempo. Então, isso pode ser uma meta sua. Independente do que for a sua meta, você precisa ser bem fiel, ser bem honesta e também ser educada com as pessoas quando você precisar dizer o seu não, né, gente? Quando a gente resiste à pressão externa e começa a criar os nossos próprios limites, isso vai refletir nas nossas relações profissionais, nas nossas relações pessoais e com o tempo você vai vendo que aprender a dizer não é o melhor investimento que você pode fazer na sua evolução. Da próxima vez que alguém vier para você te pedindo sua atenção para algo que você vê que não faz muito sentido, você tem que parar e pensar: meu tempo é valioso, eu tenho o direito de proteger meu tempo e por isso eu vou agir de acordo com o que vai me fazer bem. Sabe por quê? Às vezes a gente aceita fazer alguma coisa, às vezes a gente aceita ouvir um problema que nem mesmo a gente tem capacidade de mudar a realidade da pessoa ou de fazer que a situação melhore. Aí no final das contas, ao invés de ser uma pessoa com problema, são duas. Ou às vezes a gente até piora o problema da outra pessoa porque faltava pra gente o conhecimento para conseguir de fato ajudar. Então, leva isso em consideração. E quando você for dizer não, pensa também no seguinte: seja honesta, seja fiel ao seu objetivo e também seja educada com as pessoas. Por quê? Às vezes a gente recebe convites para fazer alguma coisa que de fato não vai agregar em nada na nossa vida. Mas a pessoa que está convidando porque ela tem um certo apreço pela sua presença, uma consideração pelas suas ideias e tudo mais. E ela não tem um pensamento por trás de falar, eu vou ali me aproveitar que essa pessoa está sempre disponível. Não é sobre isso. Às vezes a pessoa também está só funcionando no automático e você é um porto seguro, digamos assim, ao ver dessa pessoa. Então, quando você vai negar um convite, a proposta de um projeto ou alguma coisa desse tipo, seja educada, seja sincera. Fala, olha, muito obrigado por você me convidar para fazer isso. Eu agora estou no meu momento de cuidar do meu tempo, porque eu quero alcançar um objetivo específico. Por isso eu não vou poder te ajudar, por isso eu não vou poder comparecer, por isso eu não vou poder trabalhar no seu projeto nesse momento. Mas mesmo assim, muito obrigada. Viu? É muito simples. Eu sei que dar esse passo de começar a falar esse não com a sinceridade, sem inventar uma desculpa, para muitas pessoas é tipo, meu Deus, como eu vou fazer isso? Mas, gente, falando sério, de verdade, você não vai se arrepender de fazer. E eu resolvi fazer esse vídeo com esse tema, não é porque eu quero trazer uma coisa motivacional, é porque essa é uma mudança que eu tenho vivido e tem me feito bem, e eu acho que é uma reflexão interessante para esse canal. Por exemplo, se você é uma pessoa que sempre quis aprender a costurar, você acompanha várias pessoas no YouTube que dão tutorial, você já até comprou um curso ou outro online, comprou livros, comprou revista de molde, tem a sua máquina de costura, mas nunca tem tempo de sentar e começar a de fato se dedicar a isso.
provavelmente você é essa pessoa que está ocupada com mil e uma coisas que nem sempre são tão importantes assim. Tá sempre disponível também para ajudar uma outra pessoa. E para você mesmo, você se negligencia, né? Então, tome cuidado com isso também. Por que você não começa hoje, assim? Por que você não pega lá e se comprometa com você? Da mesma forma que a gente se compromete com projetos alheios, vamos se comprometer com nossos próprios projetos. Porque não tem nada pior do que você passar tempo. E agora eu vou focar mais no campo profissional, que eu acho que também é uma realidade para todo mundo que já trabalhou na vida conhece. Às vezes você passa tanto tempo em algum projeto, em alguma empresa, trabalhando firmemente, dando fazendo essa troca, né? Porque a gente não só dá nosso tempo, a gente vende nosso tempo e no final das contas você sai da empresa, o projeto acaba ou alguma coisa acontece que você tem que mudar seu rumo e você para e pensa, poxa, se tivesse investido esse ano, todos esses anos, no meu próprio projeto, na coisa que eu tenho como objetivo de construir profissionalmente, teria sido mais vantajoso. Apesar do dinheiro que você ganhou até ali. Eu sei que tem vezes que não tem essa possibilidade de pensar aceito ou não aceito, porque às vezes a gente está aceitando por conta da situação financeira mesmo, mas mesmo nessa situação, se você estiver na situação de estar em uma empresa, estar em um trabalho que não é o que você quer, que não é o que você gostaria, será que tem a possibilidade de você se organizar, mesmo estando nesse trabalho, para construir o seu caminho, né, em direção à carreira que você quer, em direção ao que você quer como objetivo? Pensa nessas alternativas. Eu não vou falar aqui nesse vídeo, pega isso, separa dinheiro, faz. Não é sobre isso. Eu acho que cada um precisa entender onde se encontra, entender por que está se sentindo sobrecarregado e ver qual é a possibilidade de mudança, qual é a possibilidade de atitude que você pode tomar. Às vezes a atitude nem é financeira, às vezes o que você precisa ter mesmo é o comprometimento de falar, eu quero viver dessa forma, eu quero ter isso, eu quero alcançar aquilo, e esse comprometimento faz toda a diferença. Às vezes a questão é financeira, então tem alguma forma de melhorar isso? Tem alguma forma de se especializar para diminuir a questão financeira? Talvez essa forma não pode ser agora, talvez você não vai conseguir fazer isso agora, talvez você vai conseguir fazer em um outro momento, mas eu acho que o ponto desse vídeo todo aqui é você não perder o foco de você, não perder o foco das suas vontades, dos seus objetivos e construir a vida com propósito, construir a vida com sinceridade, porque todo mundo merece, né, gente? E um fato também é que todo mundo tem um sonho. Às vezes a gente tem um sonho muito grande, um sonho pequeno, um sonho coletivo, um sonho pessoal. Independente de qualquer coisa, tudo isso exige da gente postura para ir atrás. Sim, a gente vive num mundo que constrói barreiras para a gente alcançar algumas coisas. A gente vive num mundo que constrói muros, muralhas, montanhas na nossa frente. Talvez a gente não vai passar a vida inteira sem chegar lá no pico do Everest. Mas fazendo o caminho, talvez você consiga encontrar alguma coisa. Ou talvez você vai conseguir chegar no pico do Everest, tá entendendo? Aqui não é sobre largue tudo e vá atrás do seu objetivo que vai dar tudo certo. Não, porque o dizer não, dar prioridades, não anula 100% escolhas ruins que a gente faz na vida, não anula, mas diminui significativamente. E o nosso nível de arrependimento e frustração cai também significativamente quando a gente toma decisões pautando os princípios, pautando os desejos do nosso coração e pautando nossas verdades, desde que essa verdade não ofenda a existência de outra pessoa. E se caso essa verdade ofender a existência de outra pessoa, a gente tem que procurar, né, como manter o equilíbrio entre tudo isso.
Bom, eu vou ficar por aqui, porque senão eu posso filosofar até o fim da vida aqui e o meu celular não tem capacidade para tanta filosofia que tá passando na minha cabeça nesse momento que eu tô fazendo aqui, falando essas coisas e pensando também em todas as mudanças que aconteceram comigo desde que eu comecei a tomar essa atitude. Queria compartilhar com vocês porque é uma coisa que me fez bem, é uma coisa que me levou à frente, é uma coisa que me fez transpor várias barreiras e que eu acredito que pode ajudar vocês também. Mas, independente da atitude que você vai tomar, tome com muita calma, tome com muito tempo e com muito carinho. Seja assim uma pessoa generosa com você, seja uma pessoa generosa com o seu entorno, mas não se sacrifique a ponto de se machucar pelo outro. Então é isso, gente. Eu espero que essa reflexão te ajude aí de certa forma. Eu gostaria muito de ouvir as suas opiniões referente a isso, né? Porque eu sei que essa é uma realidade que atinge várias pessoas. E quando a gente está falando nessa questão profissional, né, de se tornar uma costureira, por exemplo, profissional, isso assola muito porque existe do nosso tempo. Gostaria muito de saber como é isso para vocês. Se vocês também têm alguma reflexão que pode me ajudar aí no meu processo, né, que eu estou nessa busca desse autoconhecimento, dessa contentação com a vida, vou ficar muito feliz de ouvir. Escreva aqui nos comentários, né? Espero te ver no meu próximo vídeo. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham, né, que se interessam também por esse tema. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada mais uma vez. Foi bom falar com vocês.